Boa noite, galera. Deixa eu ver quem está online aqui. Quem já estiver online me vendo aí, já dá um alô. Deixa eu ver se... Só... Opa! Oh, beleza, pensei que eu estava só, não estou. Boa noite aí para a Denise, o Pedro, o Sanderson. Tô só aguardando o Isaac entrar, já deve estar entrando aí na sala. Boa noite aí, Marcelo. Hoje a gente tem a presença ilustre do Isaac Pinheiro, criador do ORMBR, além de outros componentes aí da paleta do ACBR. Ele vai contar um pouquinho da história dele aqui. Boa noite aí para Celino, Oscar, Cleverson, Carlos, Diego, Thales, enfim, caramba, agora começou a pular aqui um monte de gente. Não sei se vai dar para falar todos pelo nome. Peraí, deixa eu ver quem eu já falei aqui. Maicon, boa noite. Opa, o Isaac acabou de entrar aí. Boa noite, Isaac. Boa noite aí, estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza. Maravilha. Galera, seguinte, hoje quem vai coordenar com vocês aí o show é o Isaac, né? Ele vai falar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho do projeto dele. E a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, a gente, né? Eu vou estar só aqui ouvindo, né? Ele vai falar aí do ORMBR, que é um componente, é uma suíte de mapeamento objeto relacional que ele criou. Eu sei que tem uma pessoa que vai estar aqui afoita para ouvir o Isaac, que é o bruto do Delphi, ele gosta muito de ORM, né? Então ele vai estar aí com certeza na primeira fila. E ele vai falar um pouquinho de outras sagas dele, né? O Isaac já é um cara aí cascudo aí nessa parte de criação de componentes, participa lá do projeto da CBR, criou alguns componentes, e nós vamos estar juntos dia 26. Então, se vocês... Deixa eu botar até o link aqui. Na verdade, pessoal, já está aberta a inscrição para várias cidades do Extreme Delphi. Eu estive em Recife, sábado agora que passou, dia 17, né? Dia 15. Dia 22 agora eu vou estar em Goiânia, né? Ô Isaac, o pessoal falou que só dá para ver sua sombra aí, ó. Acho que você está contra a luz. A luz aqui tá ruim, tá ruim. Tá bom, não tem problema. Mas não precisa me ver, não, cara. Eu sou feio assim mesmo, não precisa me ver. Só ouvir, né? Só ouvir, tá bom. Então, eu vou estar junto com o Isaac e com o Gilberto, que é o criador lá do Hash Dataware. Nós vamos estar em Vitória, dia 26 agora às 18 horas, tá? Então, você que é de Vitória aí, de região, e conhece aí empresas e pessoas que trabalham com Delphi aí na região de Vitória, Vila Velha, enfim, toda aquela região ali, é só passar o link, lá no link extremedelphi.com.br, tem as cidades que já estão confirmadas. Então, antes da gente começar, deixa eu só confirmando aqui, a gente abre cidades todo dia, então, de cabeça, realmente eu não lembro. Então, nós estamos aqui dia 22 agora em Goiânia. Então, já tem uma boa galera lá em Goiânia. A gente vai se encontrar lá para fazer um dia realmente extremo. Em Vitória, dia 26. Curitiba, dia 29. Então, você que é de Curitiba e região aí, Londrina, Apucarana, enfim, Paraná como um todo, né? Esse programa aí para estar junto com a gente vai ser no Granville Parque Hotel. Maceió, apesar de não estar liberado ali para venda, já está confirmado, tá? Vai ser no Hotel Tambaqui, dia 5 de agosto. Chapecó, dia 12 de agosto. Bauru, se você é do interior de São Paulo aí, avisa a galera que a gente vai estar no Obeide Plaza Hotel, no dia 19 de agosto. Manaus, 26 de agosto. E São Paulo, dia 2 de setembro. E aí nós temos outras cidades que ainda não estão confirmadas as datas, mas estão com datas previstas, tá? Cuiabá, Natal, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Belo Horizonte. Beleza? Essas são as cidades que a gente está planejando ir. E mais uma coisa, tá? Só para avisar a galera aí, quem ainda não está sabendo do Extreme Club, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente ainda tem, na verdade eu estou levantando 30 membros fundadores, a gente ainda tem 3 vagas. A primeira reunião dos membros fundadores é amanhã. Na verdade, uma das coisas que os membros fundadores eles têm prerrogativa é de decidir junto comigo, né, as pautas do que nós vamos apresentar mensalmente. Então, esse é um clube de programadores. Então, eu coloquei o link aí para vocês.
Quem ainda não conhece o projeto do Extreme Club, dá uma olhadinha, dá uma lida aí depois do webinar. Tem todos os benefícios aí de se tornar um membro, entre outras coisas, né? O material que você vai receber mensalmente e os descontos que você tem direito à medida que você vai passando o tempo, né, como um membro fundador. Primeiro a gente vai abrir para 30 membros, apenas para 30 membros, tá? Que vão ser os membros fundadores, e depois a gente vai abrir com outro valor, né? Para os membros em geral, tá? Para as pessoas em geral. Então, nossa ideia é formar um clube de assinatura, né? Onde a gente vai reunir os programadores para falar não só de Delphi, mas como o mundo da tecnologia como um todo. E todo mês a gente vai ter um convidado especial com a gente lá para discutir questões da tecnologia, desenvolvimento, boas práticas, enfim, uma série de outras coisas, tá? Então, para quem não conhece, ainda temos aí 2 ou 3 vagas, eu não lembro de cabeça, então se você clicar no botão e der vaga lá esgotada, lamento, acabou a vaga do fundador, aí tem que esperar a gente lançar o clube propriamente dito, tá? Então é isso, pessoal, esses são os avisos que eu queria dar para vocês. Deixa eu ver aqui, alguém falou mais alguma coisa aqui? Boa noite pro Pedro, Carlos, Amarildo, um abraço aí pro Amarildo tá junto com a gente aí também, esteve com a gente semana passada aqui no webinar do MVCBR. Só dá para ver do nariz para cima. É porque eu tô sentado aqui no sofá, eu tava vendo aqui o Game of Thrones, então eu tô sentado aqui, aí o computador fica mexendo assim, se tiver labirintite, cara, cuidado, hein? Pode passar mal me vendo aí na câmera. Boa noite aí pro Borges. Isaac parece um entrevistador do Fantástico. Aqueles caras que... aquelas testemunhas, né? Que distorce a voz, né? Celina, dia 20, quinta... Isso, Celina, dia 20, quinta-feira agora, estaremos lá no TDC em São Paulo. Na verdade, o TDC começa dia 18, começou hoje, né? Dia 18, e vai até sábado. A trilha do Delphi é no dia 20, então... Quem se inscreveu aí no TDC, eu não sei se tem vaga ainda, acho que esgotou, tinha poucas vagas, mas dá uma entrada lá no TDC 2017, entra na trilha do Delphi e vê se ainda tem vaga para você estar junto com a gente lá, se você for de São Paulo e região. Rodrigo, São Paulo está confirmado? Sim, São Paulo está confirmado, não está aberto para venda ainda, porque a gente está esperando só assinar o contrato com o hotel. Assinando um contrato com o hotel lá, reservando o local, a gente vai estar lá. Já tem algumas pessoas confirmadas que vão estar palestrando comigo em São Paulo. Kelver vai estar palestrando comigo em São Paulo, Amarildo vai estar comigo em São Paulo palestrando, Manuel Edésio vai estar comigo em São Paulo palestrando, provavelmente o Wagner da TMS vai estar em São Paulo palestrando, ele vai fazer um esforço para ir lá. Eu não sei se vou, tá? Tô pensando ainda se eu vou. Eu acho que é isso. Amarildo. O Fernandes Lima, que é de Scrum, que tá fazendo aí o evento com o Kelver. Inclusive, o Kelver tá. Pessoal, amanhã vai sair na minha fanpage, fique ligado lá, tá? A segunda turma do Kelver, junto com o Fernandes Lima lá, falando sobre desenvolvimento Agile, tá? Com Delphi. Acho que é isso, galera. É os avisos que eu queria dar. Isaac, é contigo aí, doutor. Fica à vontade. A gente não tem hora para acabar, porém, a gente costuma fazer em média de 1 hora a 1 hora e meia. E aí, eu deixo sempre os convidados aí bem à vontade, cara. O que eu peço, assim, é que às vezes muitas pessoas que estão nos meus canais ou que recebem meus convites, pode ser que não conheça ainda o seu projeto. Então, é muito importante que você conte um pouco do que é, da história e tal. Obviamente, mostrar o projeto na prática. Pode compartilhar a tua tela, fique à vontade. E depois, cara, deixar os seus canais aí. E como são projetos abertos, né, que dependem aí do apoio da comunidade, engajar a galera aí para participar, testando a ferramenta, colaborando em documentação. Assim como eu falei com o Kleberson, com o Amarildo também, com o Gilberto. A ideia é conclamar a galera para tornar o produto cada vez melhor, né? Para ajudar a todos. Então, a bola está contigo aí. Beleza, vamos lá. Boa noite a todos, né, que estão aí nesse webinar. Eu agradeço aí ao Mourão pelo apoio. E, bem, o projeto, o RMBR, nasceu, na verdade, da divulgação do ORM, né? Quando a gente divulgou na internet a questão ORM, eu fui ler o que significava e tentar entender o que era o ORM. E, na verdade, acabei vendo que o que eu tinha, muita coisa, já era um ORM, de forma, vamos falar, distribuída.
Tá? Então, o que eu fiz foi, na verdade, automatizar todo o processo que eu tinha dentro de um framework para que ele fizesse as rotinas que eu fazia, na verdade, separado no meu projeto, nos meus projetos. E aí nasceu o ARM. Então, desse aí é a história, né? Resumindo a história aí do ARM-BR que foi lançado. Certo? O ARM é um projeto open source, como acho que todo mundo aí já sabe. A ideia aí é que realmente a gente consiga o apoio da comunidade, né? Porque é um projeto grande. E o ARM, na verdade, vocês vão observar que ele, na verdade, ele não tem a prática de deixar, né, o que a gente ouve falar muito do POO, que você desenvolve muito essas coisas. O ARM, na verdade, ele automatiza o processo POO. Tá? O POO ele continua sendo desenvolvido aí nos seus projetos para vocês encapsular as suas classes, né? Só que o ARM ele consegue automatizar alguns processos para vocês. E isso ajuda muito no desenvolvimento PO, certo? Então vamos lá, vamos partir logo para o que é o ARM-BR, o que ele faz, o que ele se propõe a fazer, né? Quais são os recursos que ele oferece em questão de ORM aí, tá? E é um produto bem novo, tá? Inclusive vai fazer um primeiro ano agora, dia 20 agora do mês, depois de amanhã, na verdade, vai fazer um ano que o projeto foi lançado, né? Na internet aí. Beleza? Compartilhar minha tela aqui. Todo mundo está vendo minha tela aí? Eu estou vendo aqui. Beleza, então vamos lá. Vou dar uma explanada no RM para tentar mostrar como que se trabalha com o RMBR. Tá? Ele se propõe, como outros ORM, tá? Automatizar processos, como eu já falei, mas o RMBR ele tem algumas particularidades que, como eu falei, são coisas que vinham já dos meus projetos. Certo? Então a gente vai começar aqui pelo um componente, desculpa, pelo um projeto que eu apresentei numa live, que é justamente os recursos de usar a dataset. Ou seja, o RMBR ele trabalha de duas formas, né? Você trabalha usando o dataset, tá? Para quem já está acostumado a usar dataset, os dataware, esse tipo de componentes. E também trabalha da forma não usando os datasets, eliminando os datasets usando direto objetos, certo? Então a gente tem as listas de objetos, manuseia os objetos, tudo faz insert, update, delete, tudo através dos objetos. E o dataset em si, que ele também faz todo esse processo já para a gente. Tá ok? Então o ARMBR, o que ele faz? A gente tem um componente de conexão, tá? Que a gente configura, parametriza ele num todo, tá? Isso aqui é normal, isso aqui não muda, o RMBR não faz esse tipo de configuração para você, isso aqui é o que a gente faz manual aí nos seus projetos, você vai continuar fazendo, tá? Os engines de conexão que o RM trabalha é o FireDAC, o DBX, tem o Zeus, tá? Tem o ADO, e deixa eu ver outros aqui que eu também não lembro todo de cabeça. SQLite, né, que tem um nativo lá, pode ser através do FireDAC ou o nativo, tem um drive nativo lá. Ou seja, ele está aberto também a novos drives, tá? Novos engines aí de conexão, ok? Então, olha só, o RMB, como eu falei, ele trabalha com dataset e objetos. A forma dataset, o que a gente faz? A gente coloca um componente de conexão na tela, que é o tradicional que a gente já conhece. A gente troca os queries lá, o SQL Query, o FD Query, tudo pelos main tables, tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com FireDAC. Esse main table, você pode utilizar também o client dataset. Quem está acostumado já a usar o client dataset pode utilizar.
Ou seja, esses dois componentes, FD Main Table e o Kind Dataset, são suportados pelo RMBR, certo? Então é de sua escolha usar qualquer um dos dois. Não importa se você está com conexão FireDAC e você quer usar o Kind Dataset, pode usar, certo? Então, o que a gente faz aqui? Colocou os componentes na tela, não tem configuração, parametrização nenhuma nos componentes, você não insere T-fields no componente, não precisa inserir T-fields, tá? A metodologia ORMBR é para não inserir os T-fields. Por quê? Porque ele próprio vai fazer isso para você, vai parametrizar os T-fields para você, ou seja, ele vai automatizar o processo que você faria manual. Tá? Então, por isso que eu falei que o ORMBR ele traz o propósito de agilizar o processo. Então, quem costuma ser RAD, usando o RMBR, eu vejo que você não vai ter tanta dificuldade, né, ou tanto processo, muito trabalho a mais para você conseguir utilizar um CRUD normal aí no seu projeto em si. Por que isso? Vamos lá. O que a gente faz? Qual é o processo tradicional de se criar uma aplicação? Você vem numa ferramenta, vou pegar aqui que eu não tinha aberto. Bruno, qualquer coisa você vai gerenciando aí, cara. Eu tô aqui já, eu tô respondendo as dúvidas aqui que pulam no chat aqui, aquelas que eu consegui responder, mas fica à vontade aí. Beleza, aí você vai me guiando aí também. Tá, alguma coisa que tiver dar uma parada para responder alguma coisa. Ou... Deixa comigo. Tô de olho no chat aqui. Eu sou novato nisso aí eu sou... Tranquilo. Então, olha só, o que é o modo tradicional? A gente vem aqui no banco, né, cria as tabelas, cria os IDs, as primeiras que cria index, né, para índice para as tabelas, né, cria os tipos dos campos. Tudo isso aqui a gente faz, de qualquer forma, processo manual, não é isso? Feito esse processo manual, qual é o processo seguinte? Eu venho para a minha aplicação, insiro o meu componente de conexão, insiro o meu, vamos lá, FD Query ou outro aí de conexão SQL Query, dou 2 cliques nele, insiro os T-fields no meu projeto aqui, para quem usa T-field, tá? Em Designer. Insiro os T-fields, pego cada T-field meu aqui, põe o valor default nele, vou lá, coloco uma mensagem lá de erro nele, parametrizo uma máscara lá, um display format, um display label, certo? Então, você faz esse processo todo manual. É RAD mesmo. Beleza? Bom, com o RMBR, o que você vai fazer? Primeiro, isso aqui você não faz. Você não vem no banco. Você não precisa vir no banco criar nada. Nem estrutura, nem index, nem primary key, nem foreign key. Tá? Isso não precisa. O que você vai fazer é vir no modelo. Certo? Você vem no modelo, você vai desenhar o seu modelo. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a ideia do modelo? Eu vou identificar esse modelo como uma entity, tá? Para que o ORM identifique que esse modelo é pertencente a ele, para ele gerenciar. Eu vou colocar um atributo chamado table, que eu vou definir o nome da tabela que vai ser criada no banco, tá? Que o ORM vai passar para o banco. Eu crio outro, adiciono um atributo chamado primary key e passo para ele um ID. Mas vamos supor, se eu tiver um ID, uma primary key combinada de conjunto, combinada, então, vírgula, o outro nome do campo, certo? Então, ele vai criar uma primary key composto aí. AutoInc, eu vou dizer para ele o seguinte, você vai gerenciar o AutoInc. No sort, são aqueles parâmetros que vocês conhecem no banco de dados. Certo? Então, você está parametrizando, está desenhando a sua primary key pelo modelo. Certo? Pelo modelo aqui. Ao invés de você fazer isso direto pelo banco. Sequência, eu vou dizer para ele aqui um nome de sequência, um atributo, onde eu vou dizer o nome de sequência, qual é a sequência que ele vai criar no banco para mim. No caso de Firebird, ele vai criar um generator. Certo? Isaac,
Tem como você aumentar um pouquinho a sua resolução? Realmente está um pouquinho difícil. O pessoal está falando que está difícil de ler, e realmente está assim, né? E aí, melhorou? Sim, a fonte eu acho que até deu uma melhorada, mas acho que é mais a questão da resolução do PC mesmo. Você tem como aumentar um pouquinho a resolução como um todo? Porque às vezes quando você vai lá na ferramenta de modelagem, quando você estava lá na outra, lá fica difícil de. Beleza, vamos na resolução da. Eu não sei qual é a resolução que você está trabalhando aí. Ah, tá. Tenta botar uma. Ih, rapaz. Olha aí o que vocês me fizeram fazer, ó. Me fizeram derrubar o cara aí, ó. Tá vendo? Isso é culpa do Carlos. Aí, tá vendo, Carlos? Fui atender sua solicitação e derrubou o cara, ó. Deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Ai, ai. Acho que ele mexendo na resolução sai da sala. Vou falar com ele aqui, peraí. Pronto, mandei a mensagem para ele aqui. Ai, ai. É... Só aguardar ele voltar, tá, pessoal? Aí, voltou. Alô, tá me ouvindo aí, Isaac? Voltei. Viu? Fomos atender o pessoal e acabou te derrubando. A culpa é do Carlos. Vamos lá, vê se melhorou agora. Vai lá, compartilha aí que eu vou dar uma olhada. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhou? Pra mim tá show de bola. Eu tô enxergando bem. Se você que tá aí não tá enxergando, recomendo amanhã cedo marcar um oculista, tá? Não, tá bem melhor agora. Beleza? Então vamos lá. Vou só repetir rapidinho aqui. É o entity que identifica aí o modelo para o IMBR, tá? Para que ele identifique que é uma entity no banco de dados. O atributo table, para mim definir o nome da tabela que vai ser criada no banco de dados. O atributo primary key, onde eu vou definir o ID, né? Como o primary key, ou seja, o campo lá no banco como o primary key, e se ele é auto-inc ou não. Esse index aqui, ó, eu deixei ele comentado porque eu vou mostrar isso aqui, ele sendo criado após eu ter criado o meu banco, ele criando na hora, tá? Adicionando esse index aqui. Mas é um atributo também que eu posso criar. Se eu, por exemplo, vamos supor se eu precisar de vários índices, então basta replicar aqui, ó. Certo? Então basta eu replicar o atributo várias vezes, com o nome que eu quiser e com o campo que eu quiser. Pode ser também campo composto, tá? Sequência, como eu falei aqui, para ele, lá no caso do Firebird, ele vai usar um generator, certo? Ele vai criar um generator lá para que ele possa utilizar. E eu posso definir um atributo order by, para quando ele fizer, como o IMBR, né, como o IM em si, ele faz um open para você automaticamente, ele monta a escrita SQL, você não precisa escrever SQL para fazer um insert, para fazer um update, ou principalmente o select, né, na maioria dos casos que a gente faz é o select. Ele aqui ele deixa você fazer, já definir qual é a ordem que você quer que ele faça o open. Então, se você passar o atributo, definir o atributo, ele vai definir nessa ordem aqui o open, certo? Se não passar nada, ele vai deixar sem ordem by, vai abrir no modo normal. Aqui a gente tem a nossa classe, eu dei o nome aqui de tTable cliente, né? Tab cliente. Não precisa ser o nome lá de cima, tá? O nome do banco de dados, a tabela do banco não precisa ser o mesmo nome da classe, é independente.
Aqui a gente tem os fields, eu deixei também marcado, comentado aqui para que a gente crie depois, para que veja como o RM adiciona um campo novo e um índice novo no banco de dados. E vem as properties. E nas properties aqui, onde a gente vai definir algumas regras, tá? E aonde vai ser utilizado os atributos para que o ORM possa identificar cada coluna do banco de dados, possa criar cada T-field para você, isso tudo baseado nos atributos. Só melhorar aqui a visualização aqui. Então, restrição, atributo restrição. Eu estou dizendo o seguinte, ó, ID não é update, ele não vai fazer update quando houver. E não pode ser um campo nulo, certo? Então, o RM ele trata isso. Coluna ID, não precisa ser o nome da property aqui, tá? Você pode colocar o nome aqui embaixo e o nome da coluna do banco outro. O tipo que esse campo vai ser no banco, o tipo inteiro. Então, olha só, esse atributo coluna é ele que vai criar o T-field para você no dataset. Tá? Como eu falei aqui, a gente não precisa adicionar T-field em tempo de design, porque o ARM ele faz isso para você com base nesse atributo. Tá? Então, ele vai criar um T-field lá, ID, com o nome interno, e vai colocar ele do tipo integer. E dicionário. Dicionário aqui, ele vai ser utilizado para parametrizar o T-field. Então aqui, quais são os parâmetros do dicionário? O display label é o que vai aparecer lá num grid para você, quando você for fazer mostrar uma lista lá, um DB grid que seja. Aqui, constraint message erro, tá? Quando houver um erro, o que ele vai mostrar para você? Isso aqui existe lá nos T-fields, tá? Para quem usa os T-fields aí, existe a propriedade lá, constraint erro message. Atributo default expression, tá? Onde você vai definir o valor default para o T-field. Então ele parametriza, já define para você. Agora é o seguinte, não acha que o ARM ele fica fazendo isso a cada hora, não. É na hora que você criar lá atrás a classe, né, a interface, ele já vai adicionar os T-fields automaticamente no seu dataset e vai já parametrizar todos os T-fields para você utilizar ele durante a sua aplicação estiver aberta, certo? Então ele não fica repetindo isso toda hora, não. Default, aqui a gente tem display format, que é para valores numéricos, né? Depois a gente vai abrir outra classe lá, a gente vai ver. Edit mask, tá? Isso aí também tem nos T-fields. E o alinhamento, tá? Se vai ser ao centro, se vai ser à esquerda, direita. Ou seja, é um atributo totalmente para configuração, parametrização do T-field. Tá? Então, column é o atributo que define, que cria o T-field. E dicionário é o que parametriza o T-field. Certo? Aqui a gente vai um outro atributo, que é column para nome, novo campo, do tipo string. Nesse aqui ele já tem um parâmetro a mais, que é o tamanho. No caso aqui, string de 40, vai ser definido no banco. Dicionário, a mesma coisa. Aqui embaixo eu deixei comentado, justamente para a gente fazer um teste depois e ver ele criando, né, o ARM adicionando essa nova propriedade aí no banco. Na verdade, adicionando a coluna no banco lá. Bom, então olha só, todo o trabalho que a gente tem em criar uma aplicação, que a gente tem que vir no banco, em criar a estrutura do banco em si, vir nos componentes dataset, escrever o comando SQL para que ele faça o open lá na tabela, enfim, o select, adicionar os T-fields, parametrizar todos os T-fields. O que você vai fazer é centralizar todas essas informações que são distintas no seu modelo. Certo? Você centralizando isso aqui no seu modelo, o RMBR já vai fazer todo o processo para você através desta linha aqui embaixo.
Então, qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? O RM ele trabalha com a conexão que nós colocamos no nosso projeto, no caso, um FD Connection, certo? Então, eu tenho que criar uma fábrica aqui, no caso do tipo Faridac, e passar para essa fábrica qual é o componente de conexão que eu vou utilizar. E informar para essa fábrica qual vai ser o banco de dados, né, o tipo do banco de dados que eu vou utilizar. No caso aqui, eu estou utilizando o Faridac. Essa linha aqui embaixo, ela não pertence, na verdade, ao AMBR para uso tradicional. Isso aqui é um monitor que você pode ver os comandos SQL que ele vai estar montando internamente. Tá? Então, isso aí não existe, na verdade, no seu projeto, se você quiser adicionar só. Então, obrigatório é essa linha aí, ó, de conexão. Quais são os tipos aqui? Faridac, como eu falei, DB Express, tem os Zeus, tá? Então, todos esses engines aí de conexão a gente pode utilizar. Basta adicionar Unity lá em cima, lá no use, e a gente vai cria aqui o engine que a gente quer para que faça a conexão no banco de dados. O update aqui é justamente para ele fazer uma rotina de atualização de banco de dados. Eu criei um método aqui, onde ele faz o que? Ele vai pegar lá, cria uma interface do tipo database compare. Isso aqui ele vai mostrar os comandos que estão sendo executados. Eu instancio uma classe do tipo model DB compare. Tá? Esse model DB compare, o nome já diz, ele vai pegar o modelo e comparar com o DB. E passo para essa classe a conexão. Certo? Esse manager ele tem um comando que é comando auto-execute. Que ele é como default vem to. Mas eu posso dizer aqui, ó, false. Ou seja, ele vai mostrar os comandos para mim, mas não vai executar. E um build. Então, na verdade, a atualização do banco é somente isso aqui. Defino, né, declaro aqui a variável aqui, instancio ela e chamo o manage build database. Então, ele já vai pegar o modelo já do banco de dados aqui, comparar, extrair a estrutura do banco de dados, comparar se esses tipos estão iguais, tamanhos, nomes em si, e gerar o script do que tem que ser adicionado. O AMBR ele só trabalha com a adição de informação, ou seja, ele não destrói nada. Ainda não. Eu projetei ele para que ele pudesse um dia chegar ao recurso de fazer drop nos fields, drop nas primary keys, ou seja, fazer todo tipo de alteração, comparação e alteração no banco. Mas hoje, atualmente, o recurso que ele tem é só de criação. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui funcionando. O update, como eu falei, é a atualização, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês o recurso, como a gente vai utilizar uma tabela mestre detail. Ou seja, eu criei uma tabela mestre, criei uma tabela detail, tá? Criei um cliente, como um relacionamento 1 para 1, ok? Só para mim ver lá o cliente, o nome dele aqui. E criei botei um componente aqui para que eu possa ver um componente num combo box. Tá? Aquele lookup combo box que a gente conhece lá, a gente pode utilizar ele para a gente ver as informações dele também. Então ele vai abrir todos os registros, vai adicionar nesse FD main table aqui para mim. No FD main table, o que ele vai fazer do cliente? Ele vai trazer sempre um registro. Ele vai limpar o registro, quando eu ficar navegando, vai limpar e vai adicionar um a um. O detalhe ele vai filtrar conforme os registros, conforme o mestre. Certo? E o mestre ele vai abrir os registros conforme o open que eu for dar e o pacote que eu defini para que ele vá abrir. De 10 em 10, de 5 em 5, em si. Para cada componente daquele, eu tenho que instanciar uma interface. Tá? Então, defini aqui em cima. Ó. Uma para mestre, uma para detalhe, uma para cliente e uma para status. Certo? E o de conexão.
Aqui embaixo eu instancio de conexão, a classe. Aí o de detalhe, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o fdmainTable, então container fdmainTable, certo? Vou passar para ele o tipo da classe que ele deve gerenciar. Definir aqui esse fdmainTable, o tipo da classe, para que ele vá trabalhar e crie a estrutura toda desse fdmainTable aí para mim em cima dessa classe, desse modelo. Passo para ele a conexão. Passo para ele o componente fdmainTable que ele deve gerenciar, que ele deve alimentar, popular os registros. E digo qual é a quantidade de pacotes que ele deve trazer para mim. Eu pedi aqui de 10 em 10. Depois eu crio por detalhe. Crio outro container, passo para ele a classe detalhe. Que é esse modelo aqui, que já está definido, todo estruturado. Passo para ele a conexão, o componente fdmainTable e digo para ele quem é o container que é mestre desse container aqui. Para que o container mestre gerencie esse outro container abaixo. Ou seja, então ele vai fazer o open, ele vai gerenciar esse container abaixo. Aí aquele que a gente liga lá nos componentes dataset lá, o master detail, né, o master data source lá, aquela linkagem que a gente faz em tempo de design, a gente vai fazer aqui em tempo de código. É isso que, na verdade, o RM oferece. Ele está encapsulando todo o recurso para você através de código. Aqui eu criei o de cliente, outro container da classe cliente, passo o connection, passo o componente que deve ser utilizado por esse container e passo quem é o container mestre. No status aqui, ó, eu criei o container, passei o tipo status, passei a conexão, passei o componente e não passei o mestre. Neste caso, o que o ORM vai fazer? Ele vai pegar esse componente e não vai ser gerenciado pelo master lá. Mas ele vai abrir todos os registros desse dataset. Ou seja, ele vai popular esse dataset com todos os registros do banco de dados. Ok? Aí eu voltei aqui no componente detalhe, ó, e adicionei um campo lookup nele. Que é aquele lookup lá onde a gente vai ver lá o DB Lookup Combo Box. Então eu disse aqui o nome do campo, o ID do status, eu disse qual vai ser, né, o container que vai ser utilizado para popular esse dataset lá no campo, né, no field lookup lá do detalhe, qual é o campo lá do detalhe, o ID, e o que eu quero que ele mostre para mim. Certo? Então, nesse caso aqui, é o tipo que a gente cria o lookup. É uma forma de criar aqui o DB Lookup Combo Box lá que todo mundo conhece aí. Em seguida, eu faço um open no mestre. Ou seja, como os outros aqui estão sendo gerenciados pelo mestre, o próprio mestre vai abrir todos os seus filhos. Tá? Ele vai fazer todo o gerenciamento lá de abertura. Então, o que eu preciso fazer aqui para que o ORM trabalhe? Eu criei o meu modelo, parametrizei o meu modelo, criei a minha conexão, criei um container para cada, né, tabela que eu preciso, adicionei um lookup e vou fazer um open no mestre. O que a gente vai olhar aqui agora? Quero mostrar para vocês que na tabela cliente, a gente tem dois campos lá, que é ID e nome. E nessa tabela cliente, no modelo cliente aqui, ó, eu deixei comentado o index, telefone, né, e a property aqui, telefone, para que a gente possa utilizar. Então, eu vou executar aqui. Nesse momento, ele não vai fazer nada, ele não vai criar nada, simplesmente vai abrir a tabela para mim e mostrar. Então, aqui eu posso observar que ele fica navegando,
Tá? Ele navega entre os registros. Nesse caso aqui, eu estou usando o dataset. Então, o que ele está fazendo? A cada navegação aqui, ele está indo no banco e fazendo a abertura desses registros filhos, tá? Como também o do cliente ali. Eu posso ver isso através desse monitor. Se eu navegar aqui, ó, pode observar que ele está fazendo o select lá no banco. Ok? E o processo de alteração é o normal que a gente já conhece aí. Aí aqui tudo é gerenciado pelo RM. Certo? Então entra no modo edição aqui, adiciono um novo registro. Salvo e apply update. Olha lá. O que ele fez? Ele foi lá no banco, fez um update, certo? Inseriu, no caso, o registro da tabela ID com todas as informações. Isaac, só repassando uma pergunta que o Diego fez aqui. Ele pergunta, por que você atribuiu a criação do lookup no código-fonte, né, hard-coded? Então, isso aí, na verdade, eu dei uma analisada rápida para criar esse lookup via também modelo. Tá? Eu tive um problema lá na hora de passar o parâmetro deixa eu ver aqui, do tipo daqui, desse objeto aqui, ó, para o detalhe. Tá? Mas é possível. É só questão de análise. Eu já fiz isso. Antes eu tinha no início o campo, por exemplo, calculados e campos aggregates também era criado através de código aqui. Uhum. Então eu já criei atributo para eles. Maravilha. Hoje já é no atributos. O campo do também vai passar a ser atributo. É só uma questão de tempo mesmo de parar e analisar e ajustar para que ele consiga fazer. Legal. O Marcos está perguntando o seguinte: o detalhe é buscado apenas quando pula de um registro para o outro ou funciona como nested dataset do DataSnap, do client dataset? Só quando é navegado. Beleza. Show. Edno, caiu não, Edno, nós estamos aqui. Pode continuar, Isaac, é só que eu vou só te passando as dúvidas aí. Isso. Ele só pega o novo registro aqui quando se navega. Tá? Acho que era essa a pergunta dele, né, Mourão? Isso, é isso aí. Beleza. Bom, pintar mais alguma aqui, eu te falo aí. Aqui é tudo via dataset. Tá? Então, isso aqui, quem popula o dataset, quem gerencia, quando você dá o post, quando você dá o apply, ou seja, observa que a gente não fez comando SQL. Tá? Quer ver só um detalhe aqui, ó? Deixa eu pegar aqui um modelo. Detalhe. Olha aqui, ó, dicionário. Preço unitário, certo? É o display label aqui do The Field. Quando eu venho aqui no meu DBGrid, olha aqui, ó, preço unitário. Ou seja, no meu DBGrid eu não fiz isso. Eu não precisei vir aqui no DBGrid, ó, adicionar coluna a coluna também. Entendeu? Criar os títulozinhos lá da coluna, dizer qual é o field dele, o field name dele. Não precisei fazer isso. Nem no DBGrid e nem no client nem no dataset em si. Ou seja, você pega todo o recurso que você faz hoje em RAD, eu considero mais rápido você fazer tudo isso via modelo do que você fazer RAD hoje. Que você tem que ir no banco, criar a estrutura, criar o tipo, depois você vai ter que vir no seu design, inserir o T-Field, parametrizar o T-Field, depois vai no seu DBGrid, insere as colunas, bota os field name de cada coluna, define o tamanho delas, entendeu? Então você não precisa fazer isso através do RM. Basta você definir no modelo. E você executar, ele já cria tudo e já parametriza tudo para você. Beleza? Isso aqui nós estamos mostrando como usando o dataset. Bom, aí vamos
algum pode perguntar aqui, como que eu faço uma alteração via objeto? Eu estou no dataset, mas quero fazer uma alteração via objeto. Então, deixei um exemplo aqui para que a gente possa ver. O que eu faço? Eu defino aqui uma variável do tipo, pego aquela variável que eu distanciei lá no início, para utilizar, o master aqui, o container, e digo para ele o seguinte, variável, você vai ser igual ao mestre currency. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o registro currency lá do dataset e vai popular nesse objeto aqui para mim. Eu venho na propriedade do objeto, onde eu posso, já é tipado. Tá? Então, ID, descrição, cadastro, operação, foto, cliente, né, que já é uma subclasse em si. Ele é tipado, eu defino aqui, mudo a descrição dele, em seguida eu ponho container.save, passando para dentro dele a variável que eu estou utilizando. Certo? Para via objeto, é assim que você pode mudar o seu registro. Então vamos ver executando aqui. Então, eu estou aqui no teste 3, eu quero mudar via objeto. Bonito, né? Deu algum erro interno lá, deve ser da foto. Bom, mas aqui o que ele fez no dataset? Ele foi lá no dataset, fez o edit interno, mudou o registro, certo? Do dataset e deu um post. E o dataset ficou ali. Ao aplicar apply, ele atualizou o banco para mim. Vamos ver lá. Foi persistido no banco, certo? Alteração feita. Beleza aí? Tem mais uma dúvida aqui, Isaac. O Carlos está perguntando aqui: cada tabela tem o seu model? Cada tabela tem o seu módulo. Beleza. Vamos. Através das perguntas é melhor para a gente ir explicando. Cada tabela tem o seu módulo. Tem a tabela cliente. Lá no banco eu tenho tabela cliente, detalhe, mestre e status. Aqui no meu modelo eu tenho um modelo para cliente. Eu tenho um modelo para detalhe. Eu tenho um modelo para mestre. E eu tenho um modelo para status. Ok? Então, cada tabela tem o seu módulo. Vamos ver agora a questão aqui da atualização do banco com a ARM. Vamos supor que agora, meu banco lá de cliente, eu tenho um campo a mais a ser criado, e eu queria também criar um índice para ele, pelo nome, tá? Por esse campo nome. O que eu faço? Eu vou no meu modelo, adiciono o atributo index, digo o nome para o índice que vai ser, e o campo. Quero também adicionar uma coluna nova no meu banco. Crio o atributo coluna, adicionar. E como eu tenho aqui na minha estrutura um update metadata, que ele executa a comparação, né, que isso aqui não seria uma boa prática toda vez que eu entrar ficar executando, né? Mas aqui para demonstração, ele entrou, executou, nós vamos lá no banco, vamos atualizar aqui, criou o índice e criou a coluna nova. Então, a parte de criação, ele trabalha, ele trata tudo. O que ele não trata é se eu chegar aqui e vir no meu banco e quiser remover. Eu venho no meu modelo aqui, eu quiser remover isso aqui. Aí ele não vai conseguir executar lá. Ainda não. Ok? Vamos lá, deixa eu te passar mais alguma coisa aqui. O Savério está dizendo assim, ó.
Não, acho que isso aqui não é nenhuma dúvida em si, é só um comentário mesmo. Estou usando o ORMBR em um projeto novo e vale a pena falar e mostrar sobre o gerador de modelos, que é um programinha que já tem tabelas que, para quem já tem tabelas prontas, ele faz o modelo espelho das tabelas automaticamente e facilita a criação dos modelos. Ah, joia. Beleza. Vamos Sabe? tentar na slide aqui para a gente conseguir mostrar isso aí. Para não ficar muito cansado. O Marcos está dizendo assim, e as tabelas de relação N para N, o RMBR já comporta esse tipo de relacionamento? Já. Já, né? Acho Beleza. que, vamos pegar aqui no caso da tabela mestre. Aqui é um relacionamento de N para N. Tá? Através do atributo association. Eu defino o atributo association, digo o tipo do relacionamento. Aqui observe que é uma lista de objetos. E digo quais são o cascade actions que ele deve executar internamente para essa associação. Cascade auto-inc, se ele deve repassar o auto-inc lá da tabela mestre para os filhos. No insert, update, delete, tudo isso aí através dos atributos, seus parâmetros. Então ele vai executar o que for definido. Se não for definido, ele não vai executar nada. Beleza. O Márcio está perguntando aqui, ele faz todos os controles de transação, transact, commit, rollback, enfim. Então, o AMBR ele trabalha desconectado. Legal. Então, o que ele faz? Na hora que você dá o apply, é que ele abre a transação, ele faz a conexão, abre a transação, aplica e depois ele fecha a conexão de novo. A gente pode ver isso aqui, quer ver? Vamos ver aqui no... Aqui. Vou debugar esse cara aqui para a gente ver. Vamos lá no apply. O que ele vai fazer? Ó. Primeiro ele vê se auto-manage connection, porque você, isso aqui foi até um pedido do Carlos, aí, nosso amigo lá do DX. O que acontece? Pode ser que você esteja migrando a sua aplicação, então você precisa gerenciar a conexão por enquanto, tá? Para que ela não fique fechando. Então tem essa propriedade aqui, lá no connection, que você define que você quer gerenciar a conexão, que não seja automático pelo ARM. Feito isso, ele vai verificar se está conectado. Ó. Aí, se não tiver, ele faz a conexão. Fez a conexão, start. Aí ele executa toda a aplicação e nos detalhes. E aplica tudo para baixo, ó, todos os filhos. Aqui ele faz o commit. Se der o accept, ele faz o rollback. Finaliza, desconecta, aplicou tudo. Aí ele não está mais conectado, você não está conectado ao seu banco mais. Tá? Então no apply aqui, ó, ele faz a conexão, abre a transação, aplica e finaliza tudo de novo. Beleza? Agora vamos ver. Show. Tem alguma pergunta aí? Não. Peraí. Como seria uma transação envolvendo várias tabelas diferentes, tipo uma entrada de nota fiscal que tem que incluir contas a receber, atualizar estoque, etc. Então, são tudo. Aí você também pode tratar a transação por você, tá? Porque aqui a gente está executando uma apply update. Mas você pode abrir a transação aqui. Eu posso chegar aqui na minha aplicação. Olha, eu tenho um objeto aqui de conexão. Então, eu posso abrir aqui, o Start Transaction. Fazer o que eu tenho que fazer. Legal.
O Pedro está perguntando, os eventos do FD Main Table, posso usar normalmente? Pode. Isso é uma pergunta interessante. Porque, olha só, observa que para o RMBR eu não inventei, não reinventei a roda, eu não recriei dataset, não fiz nada, eu estou usando o que tem, tá? Nativo do Delphi. Então, se esses componentes tiverem melhorias, no Delphi ele vai ter também para o RMBR. Se ele tiver recurso, performance, tudo ele vai ter. Então, o que acontece? Na verdade, por trás disso aqui tem um adapter. Tá? Tem um dataset adapter, que ele recebeu o FD Main Table internamente, aí ele dispara eventos internamente dele e redireciona para o evento do componente de fora. Então, você pode usar todos os componentes. Todos os eventos do componente. Beleza? Show de bola. Ah, não, isso aqui foi só o negócio do relay. Aqui tá tranquilo, encerrou as perguntas aqui, pode continuar. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui também o uso do não dataset. A gente não usando o dataset. Vamos fugir do dataset. Eu quero usar o objeto direto. Como eu faço? Nesse caso aqui, eu até botei, ó, abri o demo lá. Esses demos aqui, pessoal, tá tudo na pasta lá do JIT lá do RMBR, tá? Eu estou demonstrando eles justamente para que vocês possam pegar eles e destrincharem melhor, porque eles estão lá. Então aqui eu estou usando a conexão Zeus. Vamos pegar aqui, ó. O que eu faço? O que eu fiz aqui? Isso aqui é questão de gerenciamento de alimentar componente Intel. Não tem nada de DB aqui. É tudo edit. Tá? String grid. Ok? Então o que eu fiz aqui, ó? Conexão. Aí a mesma ideia, ó. Criei aqui, no caso com o Zeus, passei o Z Connection para dentro da fábrica e o tipo do banco. Aqui embaixo é o monitor para visualizar, só se você quiser. Criei aqui, ó, um container. Aí o container aqui, no caso, quando você usa dataset, não é dataset, é objeto set. Tá? Então é container object set. Aí você passa o tipo para ele, passa a conexão e qual é a quantidade de pacotes que deve vir. Aí aqui, ó, eu defini uma variável do tipo lista e fiz o seguinte, container.find. No caso aqui, ele vai trazer todos os registros para mim, ou seja, de 10 registros. No caso, o primeiro pacote de 10 registros. Certo? E aqui embaixo eu populei o grid. Só isso. Então, o uso é isso aqui. Criei a conexão, criei o master, tá? O container master, e fiz um find nele. Observe que com o objeto ele é até mais simples. Porque como eu não tenho dataset, eu não preciso botar um componente para cada, eu não preciso botar uma variável para cada dataset. Tá? Então o que eu fiz aqui foi só criar o master. E ele vai popular todas as subclasses. Então nesse caso aqui, eu estou nessa tabela, nesse modelo, e ele vai popular detail, vai popular cliente, tudo automaticamente. Certo? Então aqui a gente tem os outros atributos, ó. Tem mais atributos aqui, no caso. Aqui, ó, foreign key. Os parâmetros aqui são os parâmetros, foram tirados do foreign key que você cria lá no banco. São bem simples. É o nome da foreign key, a coluna com a tabela que vai ser relacionada e qual o campo que vai ser relacionado na outra tabela. Tá? Joiner é para ele fazer aquele select joiner lá, não tem? Você pode fazer isso através do joiner. Join column. Então ele vai fazer lá, adicionar lá no select um join column lá para trazer informação de outra tabela no select. E os association. Estou associando a tabela cliente, estou associando a tabela detalhe, e aqui embaixo eu criei um campo calculado. Tá? Com get total aqui, que é como se fosse um aggregate. Aquele t-field aggregate lá para gente, para ele totalizar os registros da tabela detalhe, da classe detalhe ali no caso. Certo?
Então, conexão. Criei o container mestre, criei uma variável lista, defini aqui em cima o tipo dela. Tem muito código aqui, por quê? Porque a gente está utilizando nada de DBWare, tá? É o que eu digo. Eu particularmente, no meu projeto, eu uso DBWare. Já está encapsulado, já está fazendo tudo. Se eu for não usar o DBWare, eu vou estar reinventando a roda. Vou ter que refazer tudo que ele já faz. Então, a variável está aqui, ó. Lista do tipo master. Certo? Uma lista. Ele vai receber aqui, ó, um find, uma lista de objetos. No caso, o pacote de 10 registros. Então, executa aqui, ó. Olha aí. Aí vamos navegar. Olha lá, ó. Parece DBWare, né? Mas não. Aí, nesse caso aí, é lista de objetos, tá? Agora, uma outra coisa. O RMBR não trabalha com lista auxiliar. Ou seja, dentro dele não existe uma lista. Com o dataset ou, no caso aí, já com a lista de objetos. Eu não tenho uma lista interna, né? Uma outra lista interna. Para que eu compare os objetos, para que eu saiba a alteração. Não existe isso lá dentro. Certo? Como que é feita, então, essa comparação de objeto lá? O que modificou nele, o que foi alterado nele? Vamos pegar aqui, ó. Update. O que eu faço aqui? Ó? Qual foi a técnica que eu utilizei aqui? Para que eu não tenha uma lista interna ao framework, né, de certa forma desnecessária, com informação desnecessária, duplicada na memória. Eu tenho um dataset com informação e tenho uma lista interna para ficar depois comparando essa lista de objetos. Não existe. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável do tipo, instancio ela, então ela está limpa aqui, a variável. Certo? Aí, o que eu faço? Passo o ID, primeiro, passo o ID dela, e passo para o RM o seguinte, ó, um método, modify, passo para dentro do RM esse objeto. Essa variável aqui do tipo limpa, só com o ID alimentado. Aí eu venho e mudo ela, o que eu preciso. Certo? Mudo o que eu preciso. Adiciono aqui nas subdetalhes, né, na classe, uma propriedade que é uma subclasse. Tipo de lista de detalhe, adiciono, e no final, o que eu faço? Update, passando de novo. Aí, nesse momento, o que o ARM faz? Ele pega o que foi passado no Modify, compara o que foi passado no Update, sabe o que foi alterado e gera o update só do que foi modificado. Certo? Vamos pegar aqui, ó, executar. Então, se eu pegar aqui esse registro, update, os Zeus, não lembro, não sei o que é isso aí não. No teste que eu fiz funcionou. Deixa eu ver se ele conseguiu alterar lá. Vamos ver se ele alterou aqui depois de executado. Não alterou, não. Bom, não vou entrar em detalhes isso aí, porque depois eu tenho que ver com calma aí os testes, ver o teste. Eu fiz o teste antes de mostrar para vocês, de vir para o webinar e estava funcionando beleza. Depois eu analiso isso aí. Isaac, tem uma pergunta aqui. Primeiro, o Patrick faz um comentário que de fato é verdade. Ele bota assim: o mais top de tudo isso é não perder nada de velocidade na aplicação, realmente, né? E o Diego pergunta o seguinte: suas classes modelo no futuro, você pensa em criar como interfaces para que possam ser resolvidas com injeção de dependência? Os meus modelos como interface. Bem, a questão de usar os modelos como interface, eu não entendi a questão da injeção de dependência aqui, mas
Porque se você vai ter que fazer o get set, quando você cria interface, você faz get set da mesma forma, né? Uma das vantagens de usar a interface é não se preocupar com a liberação da memória, né? Mas enfim, eu defendo que a interface é pura e simplesmente para você reduzir acoplamento, né? Então você usaria, no meu caso, eu uso as interfaces em kernels, né? Por exemplo, no caso do ORMBR ali, algumas interfaces que eu vi, o objeto de conexão dele é todo interfaceado porque ele não sabe que middle ele vai usar. Dataset e objeto set são tudo interface. Então, porque você não sabe que tipo de middle você vai usar. Então, a interface serve para isso, reduzir acoplamento. Você faz toda uma programação, o MRBR foi todo programado em cima de uma interface, e aí no futuro, se alguém quiser pegar o fonte e implementar um middle XPTO qualquer, basta implementar as interfaces do RMBR e ser feliz. Então, essa é uma das vantagens de você trabalhar com interface. O Manuel está perguntando o seguinte, como é que seria um union, né? Como é que você faria um union all? Union? Não, aí não vai fazer. Não, Union até porque Union é um fazer recurso de banco, né, cara? do banco. Aí cria uma view lá, você cria uma view, faz um union e faz um modelo com a estrutura da view. Isso aí, isso aí é. Union é estrutura de banco, a gente está no nível de modelo, de objeto, então você vai ter um mapeamento para cada entidade do teu banco. Se porventura você quiser manipular dentro do seu modelo orientado a objeto, uma estrutura de um union, é o que ele falou, cria uma view, mapeia a estrutura da view para um objeto qualquer lá para você manipular. Aí vai depender muito de banco para banco, né? Tem banco, Oracle, por exemplo, permite você ter view materializada para você incluir numa view e outros bancos não. Então, num banco onde você não consegue manipular a sua view em termos de atualização e inserção, você vai ficar limitado simplesmente a ter um objeto para consulta, pura e simplesmente, né? Isso. Beleza, pode seguir aí, Isaac. Continua aí. Então vamos lá. Te mostrar o update aqui. Vamos olhar o código aqui um pouco, como fica. O update eu mostrei. O insert normal, né? A gente cria um objeto novo do tipo, popula o objeto, as propriedades dele, tá? Com subclasses. E no final, um insert, passando o objeto internamente. Ok? Então isso aí, aqui é puramente objeto, tá? Tudo esse código aqui, como eu falei, é justamente para montar, né, os componentes que não são dataware. Então por isso que existe muito código aqui. Certo? Com os componentes dataware a gente vai ter menos código. É claro que isso aí é de cada um, tem, né? Cada um gosta, tem o seu gosto aí, mas o AMBL você pode trabalhar com objetos e com dataset. É a sua escolha. Quando você trabalha com dataset, você vai criar uma interface do tipo eContainer dataset. Quando você for trabalhar com objetos, você vai criar uma classe do tipo eContainer object-set. Agora, a interface aqui em cima, você define, no caso aqui, né, e container é objeto set, né, no caso lá o outro dataset. Certo? E o connection e o DB connection. É a interface lá que o Mourão citou aí. Bem, esse aqui é a parte de objeto. Tá? Então eu fiquei, acho que numa live que eu fiz, eu fiquei de mostrar mais ou menos a parte de objetos aí pro pessoal. Isso é interessante que ficou bem similar, né, os dataware, certo? Mostrando aqui, ó. Nesse caso aqui, o RMBR não faz um select das subtabelas a cada navegação aqui, como ele faz com o dataset. Por quê? Porque ele já populou a lista. Tá? Então, ele populou a lista, que é uma variável local que eu tenho, certo? Que é a tabela, que é a variável master. Olha, desculpa, master list. E essa master list é do tipo master, que tem na subclasse as subtabelas, no caso, detalhe. Certo? Então, cada item da lista tem a sua lista de detalhe e os dados do cliente. Vamos ver aqui. Deixa eu só mostrar aqui o monitor, ele executando aqui, que aí vocês vão observar que ele não faz o select lá individual.
Ó, observe que ele fez, ó, um inner join aqui, ó, naquele join column lá, para trazer uma informação lá na tabela de cliente. Que no caso aqui, ó, cliente nome. E a navegação aqui, ó, observe que o monitor está parado lá. Aqui ele está pegando e populando o string grid aí da lista. Beleza? Então aí mostra como utilizar os componentes aí, mostra como utilizar aí o AMBR através de objetos, direto. Isaac, o Zé Luiz está perguntando, boa noite, num cenário com DataSnap, como seria? Então, se me permite, Isaac, pessoal, o ORMBR é uma framework de mapeamento objeto relacional, ok? Se você pensar numa aplicação, por exemplo, teve um amigo que perguntou agora se o MRBR tinha a ver com o MVCBR. Não, são duas coisas diferentes, mas que se complementam, ok? Eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram lá o meu curso de O avançado, mas a gente fala muito lá sobre a questão da separação de camadas, ok? Então, num projeto onde você tem... Vamos falar de um projeto... Esquece o DataSnap, que é arquitetura em camadas. Vamos esquecer o DataSnap. Vamos falar num projeto hoje que você decida fazê-lo orientado a objeto, perfeito? Bem, num projeto orientado a objeto, o princípio da orientação a objeto é baixa acoplamento e alta coesão. Quando você fala de alta coesão, você fala de uma classe, uma responsabilidade, beleza? Então, por exemplo, se você tem uma rotina sua que no mesmo clique, no mesma paulada, ela, por exemplo, gera um arquivo no disco, copia esse arquivo para um outro diretório, compacta esse arquivo, sobe para o FTP e manda um e-mail. Né? O princípio da orientação a objeto diz que você deve dividir isso em, vamos dizer assim, funções diferentes, cada função fazendo uma coisa diferente, para que você possa reaproveitar somente aquilo que você quer. Então, de repente, aquela rotina de compactação que estaria junto com outras coisas, você não consegue reaproveitá-la se ela não tivesse separada. Quando você separa ela, você reaproveita ela para compactar tudo, e não só aquele arquivo que você quer copiar. Então, partindo desse princípio, dentro da orientação a objeto, a separação de camadas, você tem lá o seu modelo, que vai cuidar das regras de negócio, você tem a sua tela, onde o usuário vai imputar os dados, e você tem a sua camada de persistência, que pode ser um dataset, pode ser um client dataset, com dataset provider, com FireDAC, seja lá o que for. Mas cada um ali tem uma responsabilidade. Você não vai, por exemplo, usar um edit, apesar do edit, presta atenção, pessoal, apesar do componente edit ter o evento onClick, você programa o evento onClick do edit para salvar alguma coisa? Ou seja, ao invés do usuário clicar no botão salvar, ele vai clicar no edit salvar? Não. Por convenção, nós sabemos que usamos botões para serem clicados, edits para serem imputados, mesmo que você tenha evento onClick no edit. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o post mijar no cachorro. Ok? Então, uma framework de mapeamento objeto relacional, a função dela é pegar os objetos que estão na memória e converter aquilo numa determinada coisa. No caso do MRBR, ele traduz aquilo ali em comandos SQL para bancos relacionais. Poderia ser para qualquer outra coisa. Você pode ter uma framework que vai serializar ou persistir um objeto em XML, em JSON, em qualquer outra coisa que não seja um modelo na memória, até porque a memória RAM é uma memória volátil. Se ela não fosse uma memória volátil, ou seja, se o objeto não se perdesse ao desligar o computador, você não precisava persisti-lo em lugar nenhum. Então, para entender o MRBR, para entender mapeamento objeto relacional, você tem que partir desse princípio, da volatilidade dos objetos na memória e da necessidade de persisti-lo em alguma coisa que seja, que possa ser lida no futuro. Então, quando alguém pergunta assim, olha, como é que seria isso no DataSnap? Escolha hoje. Porque é o seguinte, o que o DataSnap é? O DataSnap é uma framework, é uma outra framework, só que é uma framework de aplicação distribuída. Eu pergunto para você, José, na sua aplicação DataSnap, em algum momento você vai gravar alguma coisa no banco? Ah, vou sim, Mourão. E onde está isso? Ah, está lá no meu servidor de aplicação, no meu server módulo. Legal, então substitua o que você tem hoje gravando no banco e coloque o MRBR no lugar. Então o MRBR ele vai substituir, o Isaac pode me corrigir se eu estiver errado, ele vai substituir todo e qualquer mecanismo de persistência que você tenha, ok? De gravação de registro em bancos de dados relacionais, com muitas vantagens. Por exemplo,
Quando você vai lá e adiciona os seus fields no seu client dataset e troca o label lá dos seus fields e coloca como ele colocou ali, preço unitário, e por algum motivo, por alguma desgraça qualquer, você tem que trocar aquele componente ou deletar aquele campo, você tem que reconfigurar aquele campo. Ou pior ainda, você decide trocar de banco. Eu não quero mais trabalhar com Firebird. Firebird não me atende, eu vou para o PostgreSQL. Eu não quero mais trabalhar com PostgreSQL, eu vou para o Firebird. Eu não quero mais trabalhar com Oracle, eu vou para o SQL Server. Eu não quero SQL Server, eu vou para o MySQL. Toma-lhe reescrever e readicionar todos os fields nos seus datasets. Por quê? Porque cada banco mapeia os campos de forma diferente. Quando você vai para um framework de mapeamento objeto relacional, como o RMBR, beleza? O que você faz? Você abstrai todos esses problemas. Porque, na verdade, você não está trabalhando no nível do banco, você está trabalhando no nível do modelo. E o RMBR, como outras frameworks que temos no mercado, como Marmot, Aurelius, Drop, entre outros, ele vai fazer esse mapeamento. Por isso que se chama mapeamento objeto relacional. Ele vai olhar qual banco ele está trabalhando e vai criar essa estrutura na memória, tá? Veja bem, mas o José está falando o seguinte, ok, perguntei porque o Aurelius tem o OData e faz a função do DataSnap. Não, o Aurelius não faz a função do DataSnap. Quem faz a função do DataSnap é o Sparkle, com o Xdata rodando sobre o Sparkle, ok? A única vantagem que você tem lá, no caso, quer dizer, a grande vantagem é que o Sparkle com o Xdata trabalha integrado com o Aurelius. Seria como se o Isaac chamasse agora o Gilberto e falasse assim, Gilberto, seguinte, vamos fazer um bem bolado aqui, Gilberto? Vamos colocar o MRBR para trabalhar com o REST DataWare? E aí o REST DataWare faria o trabalho que o Xdata faz junto com o Sparkle, tá? E o MRBR faria o que e aí já fica a ideia, tá, Isaac? Faria o que o Aurelius faz. E aí, de repente, chama o Amarildo e o Kleberson para conversar e fala, vamos botar MVC-BR nessa brincadeira? E aí o que acontece? Acaba virando aí o Marmot brasileiro, porque o que o Marmot faz é exatamente isso. O Marmot, ele é uma framework de mapeamento objeto relacional, uma framework multicamadas, para arquitetura multicamadas, e também uma framework MVC, né? Porque ele trabalha com um modelo de aplicação da divisão em camadas. Então, na verdade, não é o Aurelius que faz isso lá. Você, quando usa o Aurelius, você está um passo à frente para implementar o Xdata. Sem o Aurelius, você não consegue usar o Xdata. Por quê? Porque o Xdata usa a infraestrutura do Aurelius para fazer engenharia reversa dos objetos, para gerar a REST API, e quem publica essa REST API é o Sparkle, que é uma infraestrutura que tem dentro do XML Business, sacou? Então, galera, é muito importante vocês entenderem a função de cada um desses elementos, tá? Eu sei que é difícil para quem não conhece, para quem não está acostumado, é uma sopa de letrinhas, mas é muito importante a gente ter esse entendimento dessas camadas, qual é a função de cada uma dessas camadas, o que é persistência, quem cuida da persistência, porque tem algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Mourão, putz, o que eu uso, cara? Eu uso, por exemplo, MVC ou DAO? Não são exclusivos, né? MVC é arquitetura e DAO é persistência. Você pode usar os dois juntos. Eu uso a MRBR ou eu uso DAO? Aí sim, porque aí eles são, vamos dizer assim, antagônicos, né? Ou você usa uma abordagem ou você usa outra, ok? Mas o mais importante, galera, é que vocês saibam exatamente, né, qual é a função. Primeiro, quais são os pedaços ou as camadas ou os elementos de uma solução. E aí, desculpa eu ser um pouco prolixo e me estender mais do que deveria, mas é que eu vejo que a gente busca muito a questão tática. E eu não tenho nada contra quem busca a questão tática, né? A gente tem que entender qual é a diferença da tática para a estratégia, né? A questão tática é o seguinte, putz, vamos lá, vamos ver o MRBR, vamos ver o MVC-BR, vamos ver o REST DataWare, vamos ver o Aurelius Xdata, blá, blá, blá. Tudo isso são soluções táticas, tá? E a tática, ela só vem depois da estratégia. Então, nos eventos que eu participo, que eu faço com a galera, nos meus cursos e tal, eu percebo que as dúvidas e os questionamentos são questionamentos táticos. Dificilmente alguém levanta um questionamento estratégico. Mourão, e qual é o problema disso? O problema disso é que quando você não pensa na estratégia, tá? É como você escolher o melhor cimento, escolher o melhor pedreiro, escolher a melhor brita, escolher o melhor vergalhão, escolher o melhor tijolo e não contratar o melhor engenheiro para projetar o seu prédio. Então, quando você tem os melhores materiais, a melhor pá, a melhor enxada, a melhor britadeira, a melhor bitorneira, e não tem
o melhor engenheiro que planeje ou que diga para você, né, quanto de cimento você vai colocar ou quanto de peso aquela estrutura vai aguentar, você está fadado a ter uma estrutura com os melhores com os melhores materiais do mundo, mas que em pouco tempo ela vai ruir. Então, o que eu vejo hoje no mercado, pelas consultorias que eu presto, pelos cursos que eu dou, pelas pessoas que vêm até mim, que eu respondo e-mail, que eu ajudo, eu vejo que elas hoje estão sofrendo porque elas estão em busca dos melhores materiais, das melhores ferramentas, né? E pecando na escolha e sem ter um bom planejamento. Né? Então, eu posso citar aí as 3 últimas empresas onde eu prestei consultoria, o problema deles não era necessariamente ferramenta, mas sim a falta de uma arquitetura muito bem definida. E isso faz toda a diferença. Então, entender de arquitetura de software, entender de arquitetura de sistema, saber qual parte serve para quê, quem vai fazer o papel de quê, é extremamente importante. É muito mais importante do que qual ferramenta você vai utilizar para desempenhar aquele papel. Eu li uma vez no rodapé de uma agenda uma frase que eu nunca mais vou entender. Eu nunca mais vou esquecer. Que diz o seguinte: aos barcos sem rumo, nem os bons ventos ajudam. Então você pode ter o MRBR, que é uma puta ferramenta de mapeamento objeto relacional. Se você não tiver a sua arquitetura muito bem definida e saber o que você quer fazer com aquilo, aquilo ali vai ser como jogar pérola aos porcos. Então, galera, vamos sim buscar as melhores ferramentas e as melhores soluções. Mas não vamos esquecer que o mundo como um todo, né, a engenharia de software, a arquitetura de software e todo esse mundo que existe aí, que muita gente acha que é balela, que é perda de tempo, que é perfumaria, isso não foi criado e as grandes corporações não usam, não é à toa, né? Elas usam porque é a parte mais importante da criação de um software. É o planejamento de como ele vai ser construído. Então pensem nisso aí, beleza? É isso, doutor. Fica à vontade aí. Se quiser concluir mais alguma coisa, estamos te ouvindo. Bom, aqui eu só vou mostrar rapidinho para a gente finalizar. O campo aggregate, né, o T-Field lá que a gente está acostumado, aggregate, está aqui como criar. Ele é criado no topo aqui da classe por ser, né, um campo totalizador de registro. E o calculado, aqui ó, o atributo calculado para criar um tipo calculado. E nesse caso aqui, o que foi a pergunta de um aí, eu utilizei o evento onCalcField para alimentar esse campo criado aqui. Ok? Bom, a outro pedido foi a questão do modelo, o gerador de modelo. A gente tem realmente, o AMBR já tem um gerador de modelo para fazer engenharia reversa. Isso ajuda já, não é 100%, mas ajuda. Então, se eu pegar aqui um banco de dados, faço a conexão, está aqui as tabelas, aquelas tabelas que estão sendo mostradas lá, seleciona, gera, ele vai gerar aqui, ó, para mim, os modelos. Aqui basta eu dar uma manutenção, um ajuste, né, um pequeno ajuste, e posso utilizar tranquilamente. Um recurso que foi removido do RMBR era essa opção, a exigência aqui, ó, de passar o index na Propet. Porque a Propet, o que eu usava esse index? Eu usava para otimizar a velocidade quando eu for utilizar o field by name. Tá? Então eu utilizava lá fields e index. Tá? Mas o custo-benefício que isso tá dando estava muito alto. Tá? Quando você precisava mudar aqui alguma coisa, adicionar um campo, alguma coisa, para dar manutenção nessa ordem aqui, estava horrível. Então foi removido isso, tá? Para quem não sabe isso, você pode remover aí, que não tem mais, não exige mais isso aqui não. Beleza? E outra coisa, voltando lá, Mourão, por mais que o RMBR realmente não tenha a finalidade, e eu também não tenho interesse em implementar isso, aí cabe à comunidade, se ela tiver interesse, implementar isso no ORM para que ele se torne um mormote, para que ele já tenha isso embutido a ele, né? Questão de multicamadas aí,
e outros recursos além, eu não tenho. Eu tenho a intenção, sim, de criar drives para que seja utilizado com outras ferramentas aí, com frameworks no mercado. Como o DataSnap, que é o que a gente que vem nativo, como o DMVC, né, que é o Delphi lá do Daniel Tech, como o Even lá, que é um framework também que eu descobri, que eu acho que poucos conhecem. Acredito que poucos conhecem esse framework. Deixa eu só procurá-lo aqui. Qual é o nome? É WIRL. Aqui, ó. RESTful Library Delphi é do Paulo Rossi. Tá? Um framework muito legal de se utilizar, tudo em mapeamento também, ó, via objeto. Tá? Tem os componentes instalados na IDE, muito para quem não conhece, quiser dar uma olhadinha, muito legal. Isso substitui lá inclusive o próprio Xdata utiliza uma ferramenta que um framework que esse cara criou, tá? Que é aquela de criptografia, que é o José aqui, ó. Tá? Então aqui ele tem, inclusive aqui, ó, as ferramentas, ó, TMS Xdata, TMS Spark, Legal. Spark, né, que você falou, de criptografia aí, ó. Show. Mas o mesmo autor aí tem. No caso agora, o DW lá, o Core lá, né, que é do Gilberto, que futuramente a gente vai ter também um drive para ele. Então a intenção de criar o drive para essas ferramentas tem sim. Agora não que o RMBR passe a fazer tudo, certo? Por si próprio, como o Mormot faz hoje. Então aqui só para fazer uma demonstração para a gente fechar, já tem alguma coisa começada com o DataSnap. Tá? Então tem um componente aqui. Ó, isso aqui, inclusive, eu até peguei um demo mesmo já existente, não preciso de conexão. Então aqui tem um server simples, eu não vou mostrar a fonte, quem quiser tá lá no repositório, tá? Só vou mostrar rodando, quem quiser olhar lá como é feito. Aqui eu estou utilizando sempre o container Object-Set, não tem lá na parte servidora, não tem dataset. Start o servidor, ou melhor, vou deixar parado aqui só para mostrar que realmente ele está conectando ao servidor, né? Não posso passar por mentiroso, hein? Vou executar aqui a parte client. Então aí, ó, mostrou o erro, não conectou, certo? Mas isso aqui não é o ORM, ele simplesmente tem um drive para que ele se comunique com... Não é recurso dele, é ter um drive para que ele trabalhe com DataSnap e como vai ter drive para os outros. Então tá aí, ó. Ele trabalha como se fosse um client servidor mesmo. Normalmente, tá? Você faz um open aqui, ó. Aí no caso do DataSnap, que a gente vai criar aqui embaixo, é um container hash fdmaintable. Tá? Então as interfaces aqui vai ser do tipo dataset ainda, ó. No caso aqui eu estou como dataset e container dataset, tá vendo? O mesmo lá que eu usei o dataset no outro demo lá que eu mostrei no início. E aqui embaixo eu vou instanciar ele com o tipo de container REST fdmaintable. Eu faço isso aqui, só preciso disso aqui e faço open. Tudo aquilo que ele faz lá de popular as subtabelas, os outros, ele vai lá no servidor, faz o select e monta e volta aqui, ó. E nesse caso aqui, ele não está indo no servidor a cada navegação também. Ele está fazendo como se ele estivesse fazendo a lista lá do objeto. Só que aqui embaixo, como é dataset, ele está fazendo um filtro. Então, aplicar, alteração, inserção, tudo você pode mandar que ele vai fazer lá. O que eu estou trabalhando, né, ainda estou sem tempo para isso, né, mas vou arrumar um tempo a mais, é os recursos de parametrização do servidor,
tá? Que eu tenho que definir através do modelo lá, vai ser definido através do modelo, a parametrização do servidor lá, os métodos a serem chamados, e a otimização do JSON, tá? Que quando for fazer o update, vai ser otimizado, porque hoje ele está mandando o JSON completo. Ele vai lá, quando ele faz o select, ele busca o JSON completo, com a lista de a tabela master e o DT com tudo, popula o dataset tudinho e deixa ali você navegando. Quando você faz o update, ele pega aquele registro com as subtabelas e manda para lá de novo. Lá no servidor ele é comparado e faz o update interno lá, né, através de objeto, tá? Daquela forma lá que a gente faz lá, comparando o método modify, depois o update, certo? Ele sabe qual é a diferença e ele lá persiste a modificação no banco. E o que eu estou fazendo, que eu vou trabalhar aí também, na otimização, para que vá o JSON só com o que foi mudado, e não indo completo, como ele está indo agora, nesse momento. Então, já tem alguma coisa começada aí realmente para DataSnap, para facilitar. O uso, você pode observar aí que é um uso como se estivesse usando um cliente dataset mesmo, com um cliente servidor mesmo. Tá? Abriu, navega, faz o que tem que ser feito, aplica, apply. Beleza? Porão, acho que é isso aí. Alguma pergunta aí? Não, na verdade, o Borges está dando parabéns aí pelo trabalho, né? O Oscar está dizendo a cada 10 registros ele gera uma nova requisição. Não sei se é pergunta ou se é uma afirmação. Isso, é isso mesmo. Ah, tá. Eu Beleza. acredito que uma pergunta, mas ele faz isso mesmo. Eu posso até Beleza. mostrar isso aqui aqui no Zeus Dataset. Observa a barra aqui ó, de rolagem, que ela está chegando ao final. Ó, olha lá, voltou. Show. Até o final. Vai lá, pega mais 10. Voltou. E, se a gente pegar aqui no monitor, a gente vai ver que ele faz a requisição de 10 em 10. Ele pegou os 10 primeiros. Depois mais 10. Depois mais 10. Acho que foi isso aí a pergunta dele. Beleza. Pô, show de bola, cara. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Peraí que tá pintando aqui. Morão, está permitido falar em microfone? Não. Ficaria complicado. Não, tenta aí, Joana. Tenta aí escrever aí. O Thales está mandando aqui. Se Parabéns quiser pelo fazer alguma trabalho. pergunta, hein, Morão? Depois, se quiser fazer uma pergunta mais específica, pede para É, entrar no grupo lá do então, vamos Telegram. lá. Você está com acesso ao chat aí? Entra no chat aí e passa os seus canais aqui no chat, É. é, Isaac. Ô, Joana, é porque eu fico com medo de abrir e derrubar o webinar, cara. Você viu que ele foi compartilhar a tela lá e aí acabou derrubando o cara. E como a gente está no finalzinho, tenta colocar aí no texto. Não é maldade minha, não. No Ó, Telegram. pessoal, o Isaac está compartilhando os links aí, tá? Dos canais dele, canal de Telegram, Instagram, todos os grandes da vida aí, entendeu? Deve ter canal do YouTube também, pra vocês acompanharem vídeo, né? Eu não sou muito bom de vídeo, não, você pode observar, né? Mas. Não, foi show de bola, cara. O Joana tá falando o seguinte: se uma classe tem como parte do objeto. Não, aí você me ajuda, né, Joana? Se você for mandar a dúvida picada, a gente vai ter que juntar de novo. Escreve tudo. Eu também faço assim, eu vou escrevendo e dando enter, vou escrevendo e dando enter. Não, tenta escrever tudo e mandar de uma vez só, que a gente vai conseguir. Ó, se eu tenho uma classe com uma parte de objeto, outra classe, tipo pessoa e dependente, eu preciso fazer isso em duas classes diferentes. Mas fazer isso o quê?
Faz o seguinte, Joana, entra no. Tem o grupo do Telegram do Isaac. Talvez de repente você entrando no grupo do Telegram e aí você manda um áudio, de repente fica mais fácil de você explicar a sua situação pro Isaac lá. Beleza? Aí de repente você manda um áudio lá e o Isaac consegue te responder com mais precisão. Ah, uma classe pessoa e outra classe dependente. Ah, mas isso ele mostrou ali que é. Você pode criar a relação de 1 para 1 e botar ela como subclasse. Isso ele mostrou ali. Você viu que ele fez o mestre, os detalhes, navegou. Isso ele mostrou ali, mas eu não sei se você estava no início quando ele mostrou. No início não, quer dizer, antes um pouquinho. Vai ser, dependente vai ser uma subclasse da outra tabela, da outra classe. Aí é só usar lá association, relacionamento, ele vai popular as duas. Show. Pô, Isaac, brigadão aí, cara, pela participação. Parabéns aí pelo trabalho. Realmente Eu que agradeço. a framework muito boa, muito bem feita, recursos bastante interessantes, muito bem desenvolvida. E dia 26 estaremos juntos lá em Vitória, né? Tem que avisar a galera aí. Se você tiver contato aí, Isaac, de empresas da região aí, me passa para eu mandar um convite para eles lá também, entendeu? Para a gente ver se a gente coloca bastante gente lá para conhecer tanto o seu trabalho quanto o trabalho do Gilberto também, que é um trabalho excelente, tá? Então, parabéns a você. Espero aí que com esse webinar o número de inscritos aí nos seus canais aumente, mais pessoas entrem aí para colaborar no projeto, para testar, para documentar, enfim. E aí queria te agradecer e a gente se conhece pessoalmente lá no dia 26 e troca uma ideia melhor lá. Beleza? Combinado, cara. Então, valeu, Isaac. Pessoal, muito obrigado a todos aí que participaram. Um grande abraço. E eu não tenho nenhum webinar programado com nenhum convidado para a próxima semana, mas eu estou finalizando um projeto que eu vou lançar aí nos meus canais. Eu estava preparando já há algum tempo, e aí eu estou voltando aí com isso. E terça-feira que vem não vai ter webinar, porém, eu vou fazer a divulgação nos meus canais do que vai acontecer aí. Então, tem muita coisa boa aí para acontecer e logo que tiver com tudo pronto, eu vou divulgar aí para a comunidade para que vocês possam acompanhar também essa nova iniciativa que eu vou começar. Beleza? Então, pessoal, muito boa noite aí. Mais uma vez, obrigado, Isaac, e até a próxima, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado a todos.